Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre jogos de salão e especificamente sobre o dominó. Aula de Educação Física para os 7º anos. Professor Cleison Gabriel. Antes de começar a aula, dê uma passadinha no meu Instagram, Professor Cleison Gabriel. Assista o vídeo no YouTube, dê um joinha e se inscreva no canal. Até a próxima, vamos para a aula. Jogos de salão. Os jogos de salão são atividades lúdicas que têm como especificidade a realização em locais fechados. Então, todo jogo de salão é praticado em locais de pouco espaço. No entanto, a atividade deve ser entendida como um contexto mais amplo, como algo que surgiu para atender às necessidades de grupo em determinado momento. A origem dos jogos. A palavra jogo se origina do vocabulário latim ludus, que significa diversão, brincadeira. Então, os jogos são constituídos em determinado momento da história a partir de diferentes estímulos e necessidades, e são incorporados a determinadas culturas. Pois, desde os mais remotos tempos, quando a espécie humana surgiu no planeta, nasceu junto à necessidade vital para o crescimento intelectual do jogar. Não se conhece a origem de todos os jogos. Seus criadores são anônimos ou desconhecidos de forma geral. Faleceram sem que registrassem a atividade. Sabe-se apenas que são provenientes de práticas abandonadas por adultos, de fragmentos de romances, poesias, mitos e rituais religiosos. Os jogos estão presentes desde as épocas mais remotas, podendo ser encontrados em todos os lugares em diferentes sociedades. Então agora vamos falar do dominó. O dominó é um jogo de mesa que pode ser considerado como uma extensão dos dados. Embora imagina-se que sua origem é oriental, a antiquíssima não sabemos se sua forma atual era reconhecida na Europa até a metade do século XVII, quando os italianos o introduziram, começaram a fazer a prática do dominó na corte. Sua popularidade cresceu nos países latino-americanos, tornando-se enorme, particularmente no Caribe, Porto Rico e Cuba. Para jogar o dominó, são necessários 28 pedras retangulares. Cada pedra está dividida em 2 espaços, nos que aparecem número 0 até o 6. As pedras abrangem todas as combinações possíveis com estes números, que é o equivalente a 2 dados. Pode-se jogar 2, 3 e 4 jogadores ao mesmo tempo ou em duplas. O objetivo do jogo é colocar todas as suas pedras na mesa antes do adversário e marcar pontos. O jogador que ganha uma rodada marca pontos seguidos as pedras conforme colocadas pelo seu adversário. A partida termina quando o jogador ou dupla alcança a quantidade de pontos indicada na opção da mesa. Como jogar o dominó? Cada jogador começa com 7 pedras quando começa a rodada. Na partida, houve menos de 4 jogadores. As pedras restantes ficam no dó, ou monte, como é conhecido, para serem compradas. O jogo começa pelo jogador que tem a pedra dobrada mais alta, chamamos de carretão. Se 4 pessoas sempre começarem, quem tem o 6, o carretão, o dobro de 6, é que começa a partida. No caso de que nenhum jogador tenha dobrado, que é o carretão, começa o jogador que tem a pedra mais alta. A partir desse momento, o jogador começa a realizar suas jogadas por turnos, então um em cada vez no sentido anti-horário. O jogador que começa a partida leva vantagem. Este é um conceito importante para a estratégia do dominó, pois o jogador ou dupla que começa normalmente é o que leva vantagem durante a partida. Cada jogador no seu turno deve colocar uma das pedras em uma das 2 extremidades abertas,
de forma que os pontos ou um dos lados coincida com os pontos da extremidade onde está sendo colocado. Então, cada lado que você colocar a pedra, se for um 2, se você só conseguirá colocar se também for um 2. As dobradas, que são os carretões, são colocadas de maneira transversal. Como é que coloca essa forma? Se todos estão apontados para frente, ela é cortada no meio, facilitando assim a localização onde está o carretão. Quando o jogador coloca sua pedra na mesa, seu turno acaba e passa para o seguinte. Se o jogador seguinte não puder jogar, ele deverá comprar quando tem um monte ou dorme, né? E nesse sentido ele compra até que ele tenha a peça para jogar. Se não houver peça no dorme, passa o turno para o seguinte. Então, se não houver monte, o próximo jogador faz sua jogada. A partida continua com os jogadores colocando suas pedras sobre a mesa até que se apresente uma das seguintes situações. Dominó, venceu a partida. Quando o jogador coloca sua última pedra na mesa, essa ação é chamada de bater. Quando o jogador sozinho, o jogador que ganha a partida, soma os pontos de todos os outros adversários. Jogando em dupla, soma os pontos de todos os jogadores, incluindo de seu companheiro. Então, se você está jogando em dupla e ganha, você soma os pontos também do seu companheiro. Fecha. Existe caso onde nenhum dos jogadores pode continuar a partida. Isso ocorre quando o número de extremidades saiu 7 vezes antes. Nesse momento diz que a partida está fechada, porque todos os participantes que estão jogando não possuem a peça que estão nas duas extremidades. Então o jogo termina nessa parte. Os jogadores contarão os pontos das pedras que ficaram. Os jogadores ou duplas, né? Ou os menos, quando tiver mais pontos, vence de maneira virtual. Também pode acontecer de você ter os mesmos pontos que o jogador ou dupla, que tem a vantagem nesse caso. Ganha o jogador que começou. Nas rodadas seguintes, o jogador que começa o jogo é o seguinte da vez. Então, se eu comecei nessa rodada, na próxima eu sou o segundo a jogar. Esse pode começar o jogo com a pedra que quiser, mesmo que não seja um carretão ou um dobrado. Fim do jogo. O jogo terminará quando o jogador ou dupla conseguir a quantidade de pontos necessários para ganhar. Então, quando se joga o dominó, você tem uma quantidade de pontos. Então, se for 100 pontos, se a pessoa conseguir atingir os 100 pontos, ela ganha. Então, não é por partida, sim pontuação geral. Este foi mais um vídeo. Obrigado por assistir a essa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.